Olá, bom dia. Eu sou Mara Pessoni, sou aqui do Law Office of Ritter de Siqueira. E ontem à noite o presidente Donald Trump anunciou uma medida restritiva de brasileiros para os Estados Unidos em razão da pandemia do Covid, né? Então isso criou um monte de polêmica, polêmicas políticas inclusive, né? Por conta de que Trump é aliado de Bolsonaro e agora está impedindo brasileiros de entrar nos Estados Unidos. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos dessa medida para acalmar os brasileiros. Bom, o primeiro ponto importante da gente colocar é que o Brasil já havia proibido a entrada de americanos aqui lá em finalzinho de março, início de abril. Então, isso aí não é novidade. O Brasil já havia feito isso antes de Trump fazer com os brasileiros. Trump está fazendo isso com medo de ter um segundo pico da pandemia lá, que já estão num pico muito alto, mais de 100 mil mortos, e ele está fazendo isso para evitar um segundo pico. E outra coisa, o Brasil, a curva do Brasil está na ascendente ainda, sem contar que o Brasil não tem testes suficientes. Então, aparentemente, no Brasil tem 400 mil contagiados por Covid, enquanto que nos Estados Unidos 1,5 milhão, 2 milhões, sei lá, mas lá estão fazendo muito mais testes do que no Brasil. Então, enquanto não tem testes, não tem contagiados, né? Não tem pessoas contaminadas. Então, vendo essa situação, é que Trump criou essa barreira, tá? É uma barreira, digamos, sanitária, né? Mas essa barreira não impede um monte de gente de entrar nos Estados Unidos. Tem uma lista de exceções. Essa lista está na embaixada, no site da embaixada. Eu vou publicá-la junto com este vídeo. Eu vou botar o link para as pessoas acessarem por questão de informação. Porque veja bem, muita gente vai poder continuar entrando nos Estados Unidos. E isso tudo é muito temporário. Por exemplo, cidadãos americanos que estão no Brasil. Você é brasileiro, mas tem cidadania americana. E você está no Brasil, você pode voltar para os Estados Unidos se você precisa voltar. Quem tem green card está no Brasil pode entrar nos Estados Unidos. Cônjuges de residentes permanentes, cônjuge de pessoas com green card. Digamos que você é casado com um residente permanente e você está indo para os Estados Unidos, você não tem green card ainda, você está indo com seu visto de turista, você pode ir para os Estados Unidos. Pais ou guardiães de cidadãos americanos, né? Aqueles que têm a guarda, aqueles que estão buscando uma adoção, podem ir para os Estados Unidos. Irmãos estrangeiros, né? Irmãos brasileiros de um cidadão americano, desde que ambos sejam menores de 21 anos, também podem ir. Tutelados, né? Por exemplo, um cidadão brasileiro menor de 21 anos que está sendo tutelado, que está tendo um processo de guarda por cidadãos americanos, pode ir para os Estados Unidos. Aqueles que estão trabalhando na contenção da pandemia, sejam de qualquer cidadania, pode ser brasileiro, pode ser de outro país que está aqui no Brasil e que está indo para os Estados Unidos para um curso, para um teste, para um estudo, podem ir para os Estados Unidos. Evidentemente, o pessoal de tripulação de tanto aérea quanto marítima, pode ir para os Estados Unidos. Quem vai passar em trânsito pelos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa está aqui no Brasil e vai para o Canadá, mas tem que fazer uma conexão nos Estados Unidos, pode ir para os Estados Unidos. Funcionários públicos, diplomatas, etc., podem ir. Enfim, tem uma gama que eu não vou continuar lendo, eu li os principais pelo fato de que assim, atinge pessoas mais comuns, né? Eu vou colocar esse link junto com esse vídeo na nossa página aqui do Facebook, para que aqueles que tiverem na dúvida possam acessar. Entendam, isso é temporário, não precisa desesperar, nunca mais vai ter voo para os Estados Unidos. Não. Daqui uns dias isso passa, com fé em Deus, logo essa pandemia passa e a gente vai poder estar viajando normalmente. Normalmente nunca mais vai ser, né? Nada no mundo vai voltar ao normal de antes, já que o normal de antes não era tão normal assim. Mas com todas as medidas de cautela, de cuidado, né? A gente em breve vai poder estar voltando a viajar aos Estados Unidos. Ok? Fiquem tranquilos, não se desesperem, vê se o seu nome, se você faz parte dessa lista das exceções,
De repente você faz. Eu recebi muitas mensagens de ontem para hoje perguntando assim, e agora, como é que eu vou fazer? Então tem gente que está dentro dessa lista de exceções que vai poder voltar para os Estados Unidos. Então, calma. E se você não faz parte dessa lista, paciência, é para um bem maior, é pela coletividade, né? Os Estados Unidos já está com mais de 100 mil mortos. Quando estava começando a pandemia, eu conversando por vídeo com um cliente nosso que está em São Francisco, e ele falou assim, olha, é assustador, são assustadoras as previsões dessa pandemia. Aqui nos Estados Unidos, os estudiosos estão dizendo que se morrer 100 mil pessoas, é porque o trabalho foi muito bem feito, o trabalho de contenção do vírus. Já está em 100 mil pessoas. E eu assustei com aquilo, falei, nossa, 100 mil pessoas é muita gente, não é possível que vai chegar a isso, né? Porque não é a área da gente, a gente não fica tão atento assim aos detalhes. E já chegou, e já passou de 100 mil. Então, é assustador tudo isso, vai ser assustador para o Brasil, as pessoas não estão levando isso a sério, né? Aqui leva-se muito para o lado da política, ninguém está levando isso para o lado da comunidade, de todos, de cuidar, de cuidar do próximo, de evitar aglomeração, isso e aquilo. Todo mundo acha que isso aqui é para derrubar um governo. Não estou aqui defendendo nem acusando ninguém, por favor, mas a coisa é muito séria e cada um tem que fazer a sua parte, porque quanto menos fizermos a nossa parte, mais vai demorar a passar. Então acalme-se. Se você tinha uma viagem de passeio, eu mesma estou com uma viagem marcada para os Estados Unidos para agosto e eu já não sei se ela vai acontecer. Se não acontecer, paciência. Vamos aguardar quando puder, né? O mundo está mudando, a gente tem que mudar essa nossa visão diante dos fatos e a gente tem que se adaptar e não deixar o egoísmo de lado e não pensar só na gente, vamos pensar na coletividade. Tá bom? Um abração a todos.